Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este canal, que será um canal de bênçãos, de transformação para a sua vida. E eu já quero começar esse vídeo hoje profetizando sobre este canal. Que este canal ele venha encontrar você, onde quer que você esteja. Se você está agora neste momento perdido, perdida, precisando de direcionamento, precisando de respostas, precisando de transformação e não sabe por onde começar. Então aqui, neste canal, nós iremos falar sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento. Teremos sessões de psicanálise gratuita e iremos falar também sobre mudança de mentalidade. Então, fique por aqui, já se inscreva, já compartilhe esse vídeo e acompanhe aí também os próximos conteúdos. Meu nome é Cláudia Reis, sou psicanalista, palestrante e também treinadora comportamental. Olha só, hoje esse vídeo ele vai ser exclusivamente para falar sobre posicionamento. Quando nós nos posicionamos, o mundo ele reage. E talvez, você tá aí parado, pensando, cheia de ideias e não sabe por onde começar. Comece, colocando em prática, comece pelo começo, comece fazendo. Você precisa se movimentar, nem a terra ela fica parada no mesmo lugar. Então hoje é dia de posicionamento, hoje é dia de se movimentar para que o mundo ele venha reagir através de você e por você. Então vamos lá, gente. Antes de começar aqui o conteúdo, eu quero compartilhar algo com vocês. Esse algo, ele é inclusive a respeito do meu primeiro vídeo, do primeiro vídeo que eu gravei em toda a minha vida, em toda a minha história. E esse primeiro vídeo, ele foi um vídeo em plena pandemia, onde eu ouvia, a voz de Deus, e não entendia que era a voz de Deus. Mas em plena pandemia, onde várias pessoas estavam em pânico, eu senti, um versículo ele gritar dentro de mim. E o versículo era o seguinte: nenhuma praga chegará à tua tenda. E acreditem, esse versículo ele ficou impregnado dentro de mim e eu não conseguia tirar ele do meu coração, do meu pensamento, dos meus ouvidos, onde eu ia trabalhar com esse versículo, eu fazia todas as tarefas de casa com esse versículo, eu tomava banho com esse versículo, eu dormia e acordava com esse versículo. Até que Deus ele confirmou que esse versículo não era para ficar guardado dentro de mim e para mim, ele era para ser compartilhado, porque várias pessoas precisavam de ouvir aquilo, que eu estava guardando dentro de mim. E foi aí que eu entendi que era para eu compartilhar, era para eu falar, que outras pessoas precisavam ouvir aquilo, que estava guardado dentro de mim. E esse foi o meu primeiro vídeo, onde eu falei que nenhuma praga chegará à tua tenda, onde eu levei uma palavra de direcionamento, uma palavra de alívio para as pessoas, para as famílias que estavam totalmente perdidas naquele momento, com familiares no hospital, em pânico, perdendo trabalho, perdendo empresas. E esse foi o primeiro vídeo. E a partir daí eu entendi que Deus ele tem uma promessa para a minha vida, assim como ele tem também para a sua vida, e que ele me deu talentos, assim como ele também deu talentos para você. E esse talento, ele não é meu, ele não é para mim. Esse talento, ele é para ser multiplicado, é para ser levado
até várias pessoas, né, que precisam de uma palavra, que precisam de cura, que precisam de transformação e que precisam, né, de ouvir aquilo que Deus ele colocou no meu coração para ser multiplicado. Então, por isso, né, eu estou investindo aqui neste canal, eu estou gravando conteúdo para este canal, eu espero que alcance você. E se esse vídeo chegou até você, pode ter certeza que o que eu vou trazer aqui realmente é para você e vai te ajudar em algo e vai falar com você. Então, né, se posicione. Não fique só ouvindo conteúdo. Pegue, né, todo o conteúdo que você já tem, que você já ouviu, pegue tudo aquilo que você já estudou, inclusive, e multiplique, dê frutos por onde você for. Então vamos lá. Esse vídeo de hoje nós iremos falar sobre posicionamento. Quando nós nos posicionamos, o mundo ele reage. E quando eu falo do mundo, eu não falo apenas desse mundo físico onde vivemos. Eu falo também, inclusive, do mundo espiritual. E olha só, o meu embasamento, né, para trazer conteúdo para vocês, primeiro, ele sempre virá, né, através de um direcionamento de Deus e através da palavra de Deus. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos vários exemplos de grandes homens e grandes mulheres de Deus que tiveram a vida totalmente transformada a partir do momento em que eles decidiram se posicionar. Então, eu não sei agora, né, como está a sua vida neste exato momento. Eu não sei do que você precisa, eu não conheço as suas limitações, mas uma coisa é certa. Se você chegou até esse vídeo, é porque você de fato precisa, neste momento, se posicionar. E trazendo aqui nessas histórias de grandes homens e grandes mulheres da Bíblia, eu quero destacar aqui a história, né, do pai da fé, do pai das nações, Abraão. Olha só, Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu, né, quando Deus ele falou: sai da tua terra e da tua parentela. E eu imagino, né, que várias vezes Deus ele fala conosco, assim como Deus ele falou com Abraão. Mas o nosso grande problema é que ficamos confusos. Será mesmo que é a voz de Deus? Será mesmo que é um direcionamento de Deus? E sabe o que faz inconfundível a voz de Deus? É a nossa intimidade com Deus. É o quanto somos íntimos de Deus. Então, quanto mais íntimos de Deus, quanto mais relacionamento com Deus, mais inconfundível será também a voz de Deus. Então, o que eu quero te dizer hoje, além de Abraão, ele ouvir com sensibilidade a voz de Deus, Abraão, ele também foi obediente. Ele obedeceu aquilo, né, que Deus ele pediu para Abraão. Então, hoje, a palavra de ordem é, sem dúvidas, posicionamento. Se posicione, seja obediente para viver, né, as promessas que Deus ele fez para você. Porque Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Invista, né, no seu relacionamento com Deus. Peça a Deus discernimento para que você venha discernir de forma incomparável, inconfundível a voz de Deus. E que você venha viver, né, as promessas de Deus. E olha só, se a palavra de ordem hoje é posicionamento, o que você tem feito para você se posicionar? Qual o seu posicionamento diante da vida?
tendo em vista que todas as vezes que nós nos posicionamos, o mundo ele reage ao nosso favor. Então, não espere o momento mais ideal, mais confortável, mais favorável para você fazer algo. Faça já, faça agora, se mova, saia deste lugar. Coloque aqueles projetos que estão aí guardados, né? Há muito tempo, há muitos anos de repente, para acontecer. Dê o primeiro passo. Faça o que tem que ser feito, mesmo que seja desconfortável. Se posicione, se posicione. Não espere, né? Motivação, não espere alguém vir, né? Te motivar, te falar o que você precisa fazer. Busque, né, esse direcionamento de Deus. Peça esse direcionamento para Deus e faça aquilo que você precisa fazer, aquilo que ninguém irá fazer por você. Além de Abraão, nós temos vários outros exemplos de posicionamento. Eu vou trazer mais uma aqui para você. Tem também, né, a história aí de Davi. Davi ele foi consagrado a rei, ele foi ungido a rei, mas ele não pegou o seu reinado ali imediatamente. Porém, lá atrás, antes dele ser ungido, ele já se posicionava como rei. Ele já tinha um posicionamento de rei. Então, mesmo aos olhos humanos, né, que as pessoas não viam ele como rei, as pessoas não respeitavam ele como rei, nem as pessoas da sua própria família. Mas algo de interessante acontece quando nós nos posicionamos, e isso não foi diferente na vida de Davi. Então, né, Deus ele prepara cenários para que nós nos posicionamos. Mesmo que não tenha ninguém ali nos vendo, Deus ele sempre está nos vendo. Ele sempre está, né? Ele é onipresente. Então, ele sempre está em todos os lugares que nós pisamos. E ele só espera o nosso posicionamento para entregar, né, aquilo que nós tanto almejamos. Então, Davi, ele, diante ali do gigante, onde ninguém acreditava nele, onde ninguém tinha visto, né, as suas batalhas anteriores ali, quando ele lutou com o urso, quando ele lutou com leões, mas Deus ele viu, e Deus ele aplaudiu. Então o que acontece? No momento certo, Deus ele honra a vida de Davi. No tempo certo, Deus ele honra a vida de Davi. Então, diante ali de uma ameaça, diante ali de Golias, de um gigante, né, Davi ele se posiciona mais uma vez. E por mais que ninguém acreditava nele, né, Deus ele acreditava. E Davi ele sabia o Deus que ele servia. Davi ele sabia o Deus que estava com ele. Então ele não temeu nenhuma adversidade, nenhuma ameaça. Davi ele partiu para cima com apenas uma pedra. E isso foi o suficiente para que ele derrotasse ali o gigante, para que ele derrotasse ali aquela ameaça, né, que era Golias. E assim também é na nossa vida, quando nos posicionamos. Por mais que não esteja favorável, se posicione com aquilo que você tem nas suas mãos. Na vida de Davi, Davi tinha apenas uma pedra e foi o suficiente, porque ele tinha Deus. Na nossa vida também, por mais que não temos grandes armas, né, Deus ele sempre nos dá algo. Então, pegue aí esse algo hoje, se posicione, vai para cima e vença aí, né, os seus desafios, vença aí os seus gigantes, que sejam eles internos ou externos. Vença aí aquilo que você precisa vencer para se tornar aquilo, né, que você já é para Deus, para viver, né, as suas promessas. Até o próximo vídeo. Beijo no coração.